Pai do Senhor, meus amados, vamos a mais uma aula aqui da Bíblia Sem Mistérios. A gente passo a passo vai vencendo Gênesis. Hoje um capítulo um pouco mais curto, essa aula vai ser um pouco mais curta, que é uma aula que fala sobre a descendência de Esaú. Então nós vamos... É importante que a gente grave esses nomes que estão aí, porque futuramente eles vão formar a tribo de Edom, a nação de Edom, né? E vai ser essa nação que futuramente em algumas profecias, como a de Sofonias, entre outras, serão muito citadas. Então, se a gente tiver isso na nossa mente, quando falar de Edom, a gente já vai saber do que vai se relacionar. Mas vamos lá ao estudo desses textos, que é a parte mais importante desta aula de hoje. Vamos lá. Então, Gênesis 36, a gente já sabe, Lamed, Vav. Lamed tem um valor de 30 e Vav tem um valor de 6. Bereshit, que é o que está escrito aqui, a restante. Sempre a gente tem que dar essa referência para fazer uma referência ao hebraico, né, que as letras do hebraico também têm valor numérico. Então a Bíblia diz assim no versículo 1 ao 5. Essas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, a Olibama, filha de Aná, filha de Zibeão, Eveu, e a Basemate, filha de Ismael, irmã de Lebaiote. Ada teve Esaú, Elifaz, Basemate teve Reuel. A Olibama deu luz a Jeús, a Jalão, a Coré, e esses são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Vamos fazer uma breve explanação aqui agora desse texto, porque ele tem um detalhezinho mais abaixo dele que eu vou querer falar, mas vai ser mais adiante. Logo depois aqui nós vamos falar. Mas vamos primeiro pegar aqui esse texto. Essas são as gerações de Esaú, né? Então, você vê que Esaú tomou como filhas a filha de Elon, né? Que era da região lá de Canaã. Tomou também ele teve várias mulheres. E dentre essas mulheres, todas elas eram da terra de Canaã. Ele também tomou como mulher uma filha de Ismael, certo? Que era irmã de Nebaiote, filha de Nebaiote. E isso tudo foi que entristeceu muito a Isaac e Rebeca, justamente porque ele não seguia a orientação dos pais. Muitos detalhes acerca da primogenitura de Esaú e inclusive eu estou formulando, estou elaborando um estudo onde eu vou explicar por que lá em Romanos capítulo 9 o apóstolo Paulo cita que ele odiou Esaú e amou Jacó, né, se referindo a Deus, e as pessoas relacionam isso com a questão de uma doutrina que é muito citada. Como aqui não é doutrinário, eu não vou falar sobre isso. Então aqui, mais uma vez, a gente vai vendo que a preocupação do texto é simplesmente falar sobre os descendentes de Esaú, para que a gente possa entender, né, a filha, ou a filiação, a geração dele, como foi gerada, como foi crescendo a família dele e como foi que surgiu a tribo de Edom, né, a nação de Edom. A nação de Edom. Vamos agora continuar a leitura do texto. E aí você pega o versículo 6 ao 9, diz assim: E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa e o seu gado e todos os animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque seus bens e deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, na montanha de Seir. Mais uma vez aqui o texto ele tem a preocupação em informar o destino de Esaú, para onde ele foi, né, com sua família. Então ele tomou as suas esposas, tomou seus filhos e foi para longe, porque eles foram para longe de Jacó. Quando a Bíblia fala não pôde a terra suportá-los, significa o seguinte, que eles tinham tantos bens, tanto gado, que o pasto não era capaz de sustentar aquele rebanho todo. É um problema que aconteceu também com Abraão e Ló, a separação
de Abraão e Ló se deu inicialmente por conta disso, né? Os pastores deles começaram a brigar por pasto. No caso de Ismael e de Jacó, não houve uma briga, houve um consenso, e por consenso eles foram cada um para o seu lado, né? Cada um seguiu o seu caminho. Então aí foi um posicionamento que eles decidiram tomar, e quem saiu foi Esaú, e ele decidiu habitar nas montanhas, lá na terra de Canaã, e a partir daí ele começou a habitar no Monte Seir, e aí é que houve a identificação de Esaú com Edom, né? E essas aí estão as gerações de Edom ou de Esaú. Os capítulos seguintes, os versículos seguintes vão continuar tratando ainda desse trecho. Por isso que eu falei que era um texto um pouco mais voltado para a geração, né, de Esaú. E a gente vai continuar lendo agora o 10. Ó. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz. Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú, e essas foram os filhos de Reuel, Naate, Samar e Mizar. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú, e estes foram os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, filha de Aná, filho do Zibeão, que teve Esaú, Jeús, Jalão e Coré. Bom, nesse texto aqui tem uma passagem mais digna da gente ter uma reflexão. Que reflexão é essa que nós vamos ter aqui agora? Lendo o texto, a gente percebeu que, mais uma vez, aqui fala da geração de Esaú, né? Mas tem um texto, versículo 12, chama a atenção de uma mulher chamada Tiná. Essa mulher chamada Tiná, desculpe, o negócio aqui na minha testa, mas tudo bem. Essa mulher chamada Tiná era concubina de Elifaz, né, filho de Esaú. Agora, Tiná era uma concubina, e só que Tiná, ela tinha uma origem nobre, né? Ela tinha uma origem nobre. Tiná, ela era a origem dela, ela era irmã de Lotã, e Lotã era um dos príncipes habitantes de Seir. Ele fazia parte da nobreza da região e que habitava naquela região anteriormente. Então, assim, Tiná era alguém da alta corte, né? Vamos, se é que a gente pode falar assim, da terra de Seir, antes de Esaú chegar. Conta a Talmud, o Midrash, o Midrash, né? Conta o Midrash que Tiná tinha um grande respeito por Abraão, né? Todo mundo tinha respeito por Abraão, toda a terra tinha respeito por Abraão. Abraão era muito conhecido naquele local, e Tiná era uma dessas pessoas que queria muito entrar na família de Abraão. Só que Abraão era extremamente seletivo. Você viu que ele mandou buscar uma esposa para Isaac, né? E quando Jacó, ele percebeu que Jacó era uma pessoa fiel aos princípios, né, da sua nação, ele também enviou Isaac para a terra, Isaac com Jacó, perdão, Isaac enviou Jacó para a terra de Labão, para lá que trouxesse suas esposas. E uma das grandes tristezas de Isaac e de Rebeca, que o deixaram muito abatido, foi o fato de Esaú se envolver com mulheres cananitas, ou seja, não manter o seu princípio, né, de estar ali com a família, de estar ali da forma como Abraão e como era costume da sua família. Então, isso foi algo que realmente entristeceu profundamente a Jacó, ou profundamente a Isaac e a Rebeca, e fez com que não houvesse, eu acho que eu já falei isso em outra aula, um arrependimento da parte de Isaac por ter abençoado Jacó como primogênito. Então, se você observar, apesar de Jacó ter tido uma atitude junto com Rebeca, um tanto quanto que as pessoas desaprovariam,
certo? Por que que isso não foi desaprovado nem por Deus e nem por Jacó, ou nem por Isaac? Porque Jacó era fiel ao princípio, Jacó tinha fidelidade a Deus, nós vimos a trajetória de Jacó toda, enquanto que Esaú, de antemão, Deus já sabia que Esaú caminharia pelo trilho da idolatria, pelo trilho da desobediência, né? E isso foi o que entristeceu o Senhor, isso foi o que entristeceu ao próprio Isaac, e por isso ele não se arrependeu de ter dado a primogenitura para Jacó. Porque você imagine só se um homem que tinha o caráter de Esaú, certo, tivesse assumido a primogenitura do povo de Israel, certo, que seria uma verdadeira, uma completa derrota. Então Esaú se une a mulheres cananitas, que são mulheres que não tinham os princípios de adoração, do serviço ao Senhor. E aí, dentre elas, lá em Seir, tinha essa moça Tina. Tina queria muito fazer parte da família deles, mas não conseguia, porque Jacó não a queria. E aí, nem o próprio Esaú. E aí surgiu justamente de um dos netos de Esaú, um homem chamado Elifaz, que Elifaz aceitou Tiná como concubina, né? Como concubina, não como esposa, certo? Apesar de que ela deu à luz, certo? No caso Elifaz era filho de Esaú, não, é que ela deu à luz também a um outro Elifaz, deu à luz a um outro rapaz chamado Elifaz. Agora, qual é a grande questão dessa história, certo? É quem foi o outro filho de Tiná. Por ela ser concubina, e o que era uma concubina? O concubinato, no tempo de Israel, era uma instituição reconhecida, certo? Homens podiam ter concubinas, oficialmente. Porém, as concubinas sabiam que elas não tinham direito à herança e nem tinham direito a opinar. Por exemplo, Jacó tinha duas concubinas, Bila e Zilpa, que eram servas de Raquel e de Lia, respectivamente. Então eles podiam ter isso naquela cultura da época, aquela cultural da época, podia. Tiná, como não conseguiu entrar como esposa, aceitou ser concubina. Entretanto, era uma relação maldita. Por que era uma relação maldita? Porque era a relação de uma família que estava fora da obediência do Senhor, com uma mulher da terra de Canaã, seguindo os passos errados de Esaú, o caminho errado de Esaú. E aí o que acontece? Nasceu Elifaz e nasceu depois Amaleque. E Amaleque, né, que gerou os amalequitas, ao longo da história nós vamos ver que foi uma nação que foi uma das piores pedras no sapato do povo de Israel. Então você vê a origem da maldição, certo? Como é que ela surge? Ela surge com uma simples desobediência. Não vou entrar no detalhe aqui porque não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar aqui a origem de Amaleque, que depois se torna uma pedra no sapato de Israel. E segundo a tradição judaica, os alemães, olha, preste atenção nisso, os alemães, certo? E a raça ariana, ela tem origem nos amalequitas, né? Ao longo da história você vai ver os amalequitas entrando no caminho de Israel, no caminho do povo de Deus, e eles sempre como sendo um impeditivo, né? Até que no final, mais à frente, eu vou contar uma história lá no livro de Esther, uma história sobre o nazista, na hora que recebeu a sua sentença, o que ele fala, certo? Para vocês perceberem e entenderem, certo? A razão desse comentário aqui agora. Por enquanto, vocês vão ficar aí na curiosidade até chegar lá, tá certo? Então vamos continuar aqui o estudo do capítulo. Eu pensei que ia ser mais curto, mas já vi que ele tem realmente muita coisa que a gente vai aprendendo na palavra, né? Então, estes são os príncipes dos filhos de Israel, filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Umal, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Coré, o príncipe Gaitã, o príncipe Amaleque. Olha aqui, estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. E esses são os filhos de Ada. Aqui está falando sobre os filhos de Ada, né? E aqui está falando Amaleque, que era um príncipe de origem Esaú. Observe, gente, como uma atitude nossa, sem pensar e sem princípios, o que é que pode gerar? Quantas pessoas nós vemos hoje aí com os filhos em maldição
por conta de separação, por conta de atitudes infantis na nossa juventude que levam, que causam esse tipo de prejuízo. Essa história de Esaú, ela é muito significativa e importante que a gente possa compreender. Tá bom, amados? Vamos continuar o estudo aqui desse texto para que a gente possa, de fato, avançar e crescer ainda mais nesse processo todo. Certo? Vamos lá, então. Estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, príncipe Naate, príncipe Zerá, príncipe Samar, o príncipe de Mizar, e estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Bazemate, mulher de Esaú, e estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Coré. Coré também vai aparecer mais na frente, lá na história de Moisés. Estes são os príncipes de Aolibama, filho de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são os príncipes, esses são seus príncipes, e ele é Edom. Falando exclusivamente aí sobre genealogia. Agora, aqui, ó. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezé e Dissan. Estes são os príncipes, Oreu, os filhos de Seir da terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Timná. Lembra? Timná lá em cima que a gente fala. Estes são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Estes são os filhos de Zibeão, Ainá, Aiá e Aná. Estes são, e este é Aná que achou as fontes termais do deserto, quando apresentava o seu jumento de Zibeão a o seu pai. Então, que fala de Aná, né, que achou fontes termais no deserto. Sempre que a gente chama a atenção de um texto, é importante a gente dar uma parada para dar uma observada do que pode ser acrescentado a isso. Então, Aná achou fontes termais no deserto. Isso era significativo? Sim, claro. Ele era descendente de Seir, e essas fontes termais, na verdade, elas serviram como locais, onde havia descanso para as pessoas que andavam por aquela região. Então teve isso de significativo na vida de Aiá, ou de Aná. Aná, que era o filho de Zibeão, que era alguém que teve essa tarefa importante. Na verdade, essa palavra fontes termais, ela tem uma tradução diferente do hebraico. E ela não fala de fontes termais, mas ela fala de animais. Assim, algumas traduções trazem esse texto como ele tem achado mulas, outro como ele tem achado fontes termais. O fato é que houve aí um significado, por quê? Porque esse achado promoveu uma bênção para o povo de Seir, fez uma diferença na economia deles. Vamos continuar estudando o texto para a gente aprofundar mais ainda. Estes são os filhos de Aná, Disson, Aolibama, filho de Aná. Estes são os filhos de Dizan, Edã, Esban e Tirã, Querã. Estes são os filhos de Ezé, Bilã, Zavan, Acã. Estes são os filhos de Dizan, Uz e Arã. Estes são os filhos dos Eureus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezé, o príncipe Dizan. Estes são os príncipes dos Eureus, segundo seus principados na terra de Seir. Continua sendo genealogia. O objetivo aqui desse capítulo é esse. Eu não vou me apegar muito a esses detalhes, não. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom, Bela, filho de Beor, e o nome da cidade foi Dinabá, e morreu Bela, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, e reinou em seu lugar, e morreu Jobabe, e Uzão da terra dos Temanitas, e reinou em seu lugar, morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, que feriu a Midian no campo de Moabe, e em nome de sua cidade, que foi Avite. Mais algum texto com mais genealogias.
com mais genealogias, sempre com muitas genealogias, sempre o objetivo dessas genealogias é identificar as origens, né, para que a gente possa no futuro entender por que que determinados povos, têm uma certa rivalidade com o povo de Israel, certo? Você tem uma parte aí no versículo 35, quando diz que Beldade derrotou Midian no campo de Moabe, né? É porque Midian veio contra Moabe e o rei de Edom foi ajudar a Moabe. E daqui nós aprendemos que Midian e Moabe estavam costumeiramente guerreando uns contra os outros. E nos dias de Balaão fizeram as pazes com o intuito de se unir contra Israel. Então, nós vamos ver lá na frente sobre Balaão, né? E os midianitas e os moabitas, que gerou toda aquela passagem, né, em cima de Balaão. Então aqui está uma origem interessante que a gente deve marcar no nosso estudo, algo importante. Mostrar como povos inimigos às vezes se unem contra o povo de Deus. Vamos continuar aqui mais um pouquinho do estudo, já tá finalizando esse capítulo. Aí morreu Hadad, Samilá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Samilá e Saul de Reobote junto ao rio. Reinou em seu lugar. E morreu Saul, o primeiro Saul aí da Bíblia, aí Baal-Anã, filho de Aquibó, e reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, e filho de Aquibó, e Adá reinou em seu lugar. E o nome de sua cidade foi Pau. E o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matred, filha de Mezabe. São detalhes assim que a gente precisa parar, dar uma olhada, o porquê que às vezes a Bíblia cita determinadas pessoas, né? Então aqui o nome da mulher, por que foi Meizaabe, o que é que diria isso, certo? Nesse texto, a filha de Meizaabe, porque ele diria ouro, que é ouro, ele era rico e ouro e não tinha valor aos seus e o ouro não tinha valor aos seus olhos. Ou seja, o chamado às vezes para um determinado trecho é para mostrar algumas coisas que as pessoas não valorizam, né? E essas pessoas, cada uma delas teve uma participação significativa. No verso 40, por exemplo, nós vamos ler sobre os chefes, né? Nós vamos ver a partir de agora sobre os chefes de Esaú, para que a gente possa entender as tribos. No futuro a gente vai acabar precisando disso para consulta, saber de onde vêm os povos que lutaram contra o povo de Israel. E diz assim: estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo suas gerações, segundo seus lugares, com os seus nomes, né? O príncipe Tiná, ou Tina era mulher, Tina homem, e o príncipe Alva, e o príncipe Getete, o príncipe Aolibama, e o príncipe Elai, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, e o príncipe Misbá, o príncipe Magdiel e o príncipe Irã. Olha aí, estes são os príncipes de Edom, segundo suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, o pai de Edom. Bom, aí a gente conclui o capítulo. Capítulo, como eu disse, mais de genealogia, chamando a atenção para a história de Tiná, que aconteceu, que é uma história interessante. Importante ficar atento a esses textos para a questão da genealogia, para a gente entender o futuro, né? Então, questão de Tiná, descendência Amaleque, aí você vê também o surgimento de Corá, da geração de Corá, entre outros que vão ter assim um papel futuro na Bíblia, um papel futuro, um papel de protagonismo dentro da história da palavra. Tá bom, amados? Então esse aí foi o capítulo 36. Vamos encerrando por aqui, até o próximo capítulo. Deus abençoe.